5 alimentos para manter as suas artérias e veias limpas. Nós sabemos hoje que as cardiopatias, as doenças do coração, as doenças que estão relativas ao sistema cardíaco, são as principais causadoras de morte no Brasil. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, por ano morrem no Brasil 401.500 pessoas, segundo a contagem da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Se você fizer uma conta bem simples, você vai entender que nós estamos falando de 1.100 pessoas morrendo por dia no Brasil. Isso dá 46 pessoas morrendo por hora. A cada 1 minuto e meio morre uma pessoa de problema cardíaco no Brasil. Para você ter uma ideia do que eu estou falando em termos de números, nós temos aí 3 anos de pandemia e na contagem que eu vi hoje, antes de gravar este vídeo, nós temos o acúmulo em 3 anos de pandemia de 704.000 pessoas que morreram, que padeceram desse problema de saúde no Brasil nos últimos 3 anos. Só que a gente não para pensar que se eu tenho 401.000 mortes por doenças cardíacas por ano, nesses últimos 3 anos de pandemia, nós temos o acúmulo aí de 1.200.000 pessoas. E eu estou usando aqui apenas a termo de comparação a pandemia, que foi uma grande tragédia e que nós estamos fazendo um trabalho gigantesco para tentar mitigar, para tentar evitar novas mortes, e o que tem funcionado, visto que há um declínio aí na curva de pessoas que faleceram por este mal. Só que em relação a problemas cardíacos, isso não parou, e não são só os 3 anos de pandemia, a gente já vive isto há um século e a gente ainda vai viver isso cada vez sendo intensificado, cada vez mais pessoas padecendo por conta disso. E o que mais me deixa preocupado, o que mais me deixa indignado, enfurecido, é que 90% dessas mortes poderiam ser evitadas mudando apenas o estilo de vida. E é exatamente por isso que eu vou trazer aqui para vocês 5 categorias de alimentos que são aqueles alimentos que ajudam a gente a evitar que esses problemas aconteçam. Se porventura você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já aproveita, já faz a tua inscrição. Tem tanto vídeo por aí que está rodando que não serve para nada, e esse vídeo que é um vídeo sobre saúde, um vídeo que pode mudar a sua vida, a vida de alguém que você ama. Então eu peço a você que você já faça a tua inscrição, que você já deixe o teu like e, é claro, se puder, compartilhe com outras pessoas. Bom, nós precisamos entender o seguinte. Eu trouxe aqui um recurso pedagógico, a minha boa e velha mangueira de jardim, mas ela vai ser interessante para você poder entender a explicação. As nossas veias, e principalmente as nossas artérias, elas têm na parte de dentro um revestimento chamado endotélio. O tecido endotelial, ele tem uma função extremamente importante porque ele faz toda a homeostase, todo o equilíbrio desse tecido que vai formar essas artérias, essas veias. E uma das coisas que o endotélio é responsável é por criar como se fosse uma camada por onde o sangue e todos os detritos que passam ali por dentro simplesmente deslizem. E todo o problema cardíaco, principalmente as placas de ateroma, começam com um problema no próprio endotélio. Então você tem aqui dentro colesterol, você tem aqui dentro água, você tem aqui dentro as gorduras de uma forma geral, você tem o sangue, tem tudo passando aqui por dentro dessa artéria sem problema nenhum. Ela cria um revestimento que faz com que esse sangue deslize sem nenhum problema. Só que no nosso estilo de vida de hoje, aonde as pessoas dormem mal, presta atenção, veja as causas que levam à formação de placas de ateroma, a famosa aterosclerose. As pessoas dormem mal, isso é extremamente inflamatório. As pessoas se estressam demais. Nós temos problemas com a alimentação, então a gente tem as pessoas comendo demais açúcar. Açúcar faz lesão no endotélio. Se você tiver com problema de diabetes, é importante fazer esse controle, porque essa é uma das causas principais da formação dessas placas de ateroma aqui. Se você come errado, se você come muita coisa que tem gordura trans,
o tabagismo é extremamente inflamatório, o álcool é extremamente inflamatório. Então, todas essas condições acabam fazendo com que a gente inflame esse endotélio e ele faça ali uma pequena lesão. Então, aqui eu trouxe um outro caninho, ó, esse daqui aberto, e você pode ver aqui na parte de dentro desse endotélio, eu fiz uma marcação aqui, mas é apenas para você entender didaticamente. Aqui formou uma pequena lesão no endotélio. Então, aquele colesterol que em tese não faria mal nenhum para nós, não teria problema nenhum para nós, agora ele começa a parar nessa região, porque essa região passa a ser como se fosse um imã para detritos. E o nosso corpo começa a acumular gordura ali. Na tentativa do corpo poder se defender disso, a gente manda para esta região uma série de células do nosso sistema de defesa, como é o caso do monócito, que vai virar uma maior chamada macrófago. E os macrófagos, eles têm a função de ir limpando esta formação, essa pequena placa mole de gordura que foi sendo formada ali. Só que às vezes a pessoa está num estilo de vida em que ela está machucando aquela artéria todo dia, é todo dia um pouquinho de álcool, é todo dia um excesso de açúcar, é todo dia um estresse, é todo dia um sono ruim, que ela passa a ter problemas aqui. Outro exemplo bastante característico que lesa o endotélio é a pressão alta. Você come coisas com sal demais, você não faz atividade física, você não cuida do seu organismo, você começa a acumular toxina que vai lesionando esse endotélio e aos poucos a gente vai formando aqui uma placa e esta placa ela pode te trazer alguns malefícios muito complicados, principalmente aquelas chamadas placas moles, que são formadas de lipídios, essencialmente, mas a gente fala placa de gordura, mas não é só gordura. Ali nessa placa a gente acaba deixando detrito de um monte de coisa, inclusive células do nosso próprio corpo. Existem outros tipos de placa, como as placas de ateroma calcificadas, que é uma outra questão que também faz entupimento de veia, mas a grande questão é que a partir dessa lesão e a formação dessa placa, nós podemos ter aqui dois graves problemas. O próprio entupimento do cano é como se você tivesse esse cano totalmente entupido e ele não passa mais sangue, você pode ter problemas por conta disso, mas o que mais acontece é estas placas se soltarem. E como elas estão num calibre maior aqui da artéria, quando ela encontra um vaso menor, ela tranca esse vaso e aí pode trazer para a gente uma série de problemas, como, por exemplo, o ataque cardíaco, o famoso infarto do miocárdio, tranca o vaso, não tem irrigação do músculo cardíaco e você tem a falência desse músculo. Nós temos problema de trombose, nós temos problema de trombose intestinal, que é outro problema gravíssimo. Nós temos problema de AVC, que é a segunda maior causa de morte no país. Nós temos problemas de entupimento dessas veias pelo corpo todo. Ou você pode ter esse problema de entupimento dessa veia a longo prazo, que faz com que a pessoa tenha problema ali, localizado. O fato é que, a partir disso, nós temos problemas de saúde que desencadeiam essa quantidade gigantesca de morte. Nós temos uma pandemia por ano no país e as pessoas ainda não acordaram para a necessidade de cuidar do seu estilo de vida, de cuidar da sua alimentação. E aí a grande questão que eu tenho falado como profissional de saúde é que as pessoas elas não fazem a prevenção disso na sua vida. E aí é que está o grave problema, porque 90% disso que a gente tem poderia ser evitado com o estilo de vida. E aí eu quero te mostrar aqui quais são os 5 alimentos que a gente precisa colocar no nosso dia a dia para evitar a formação dessas placas. Por que a gente quer evitar a formação das placas? Porque, meus queridos, mesmo que existam estudos que comprovem que uma mudança significativa no estilo de vida e até mesmo o uso de medicações conseguem fazer uma pequena redução dessas placas, depois que formou, não tem mais o que fazer. Você precisa cuidar disso para o restante da sua vida. Então a sacada está em cuidar para não ter. Qual é o primeiro cuidado que a gente tem que ter? A gente tem que cuidar com a nossa gordura visceral. A gordura visceral, gente, quando ela se acumula nessa região da cintura aqui, ela forma quase como se fosse um outro órgão no nosso corpo. Então você tem um coração, você tem um fígado, você tem rins e você tem gordura visceral formando
hormônios como qualquer outro órgão do seu corpo. O problema é que o que essa gordura visceral forma no seu corpo não é tão interessante, que são as chamadas ocitocinas inflamatórias, e a gente quer exatamente evitar o processo inflamatório. Então eu vou te falar que a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar com essa gordura visceral. Para você entender, existe pela Sociedade Brasileira de Cardiologia uma média de medição aqui da cintura, ó. Você vai pegar o teu cinto, vai fechar o teu cinto em cima do umbigo, ó, o último buraco que você coloca, não precisa apertar demais, chinchar demais, ó. Coloca aqui em cima do umbigo e deixa a cinta solta, quase, ela tem que parar aqui na sua barriga e não pode ficar apertada demais. Você vai medir esse último buraco da cinta, olha, presta atenção. Você vai pegar uma trena comum, como essa que eu tenho aqui, ó, e vai medir do último buraco até a ponta aqui, ó. No meu caso, deu 89 centímetros. A Sociedade Brasileira de Cardiologia indica que cinturas maiores do que 100 centímetros para homens e 90 centímetros para mulheres já existe risco cardíaco. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é cuidar dessa gordura visceral para que ela não esteja muito mais do que isso. Então, ó, medida não mais do que 100 para homens, não mais do que 90 para mulheres. Veja, eu acabei de medir a minha aqui na sua frente, para você ter uma ideia, e a minha está medindo 89. Então, eu estou muito abaixo da possibilidade de ter qualquer tipo de risco cardíaco por esta questão de gordura visceral, ok? E agora eu vou falar para vocês dos 5 alimentos que nós podemos colocar na nossa mesa e que ajudam a manter a nossa circulação, o nosso sistema cardíaco funcionando perfeitamente. Primeiro alimento que nós temos que colocar na nossa mesa: azeite de oliva de excelente qualidade. Você pode colocar também outros azeites como o óleo de semente de uva, o óleo de cártamo, o próprio óleo de chia, óleo de prímula. Todos eles estão na categoria dos óleos vegetais de excelente qualidade. Tire da tua vida tudo que é hidrogenado, tire da sua vida tudo que é gordura ruim, gordura trans, gordura saturada, gorduras que vêm de óleos como óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, arranca fora. Isso aí só faz mal para o seu coração. Agora, o azeite de oliva e os óleos vegetais de boa qualidade, eles têm antioxidantes, eles têm anti-inflamatórios, eles ajudam você a modular o teu sistema cardíaco, ou seja, a não aumentar a sua pressão. Então, primeira categoria de alimentos são os azeites e os óleos de boa qualidade. Segunda categoria, as sementes como a chia e a linhaça. Tanto a chia quanto a linhaça têm uma boa quantidade de ômegas e essas sementes, elas contêm os chamados fitoesteróis, que são substâncias que no nosso intestino fazem com que a gente não absorva tanto o colesterol e as gorduras. Essas sementes têm uma boa quantidade de fibras, têm uma boa quantidade de mucilagens, tem uma alta quantidade de ômegas do tipo 3, 6 e 9. O ômega 6 ajuda a gente a reter a gordura lá no nosso intestino, evita que a gente tenha a agregação plaquetária lá dentro das nossas artérias, tem uma função de limpeza do nosso organismo. Terceira categoria de alimentos que a gente tem que ter no nosso dia a dia: as castanhas e nozes. Então vale a castanha do Pará, a castanha do caju, a noz pecan, os avelãs, tudo que você tem nessa categoria. A grande questão é que, como as castanhas são extremamente calóricas, a gente tem que fazer um consumo em pequenas porções. Não é você se entupir de castanha, é você pegar o que a sua mão consegue fechar e fazer o consumo disso de 2 a 3 vezes por dia. As castanhas também têm gorduras boas, fibras boas, também são antioxidantes, também são anti-inflamatórias, são maravilhosas nesse sentido. O quarto alimento que eu colocaria para você manter as suas artérias limpas, as suas veias limpas, é a maçã. Lembra que o tecido endotelial ali de dentro das artérias tem como função fazer esse sangue fluir melhor. E as maçãs contêm uma substância chamada ácido málico que facilitam o fluxo sanguíneo. É como se deixasse esse sangue menos viscoso, ele fica mais fluido dentro das artérias. O ácido málico ajuda a gente a manter o fígado limpo, ajuda a gente a manter colesterol controlado,
Na maçã nós temos um tipo de fibra, que é a fibra da maçã, que no nosso intestino mantém a saúde do intestino, mantém a quantidade de colesterol controlada no nosso corpo. Então a maçã é uma fruta fantástica, principalmente aquela maçã vermelha, Fuji, que você pode fazer o consumo de até 2 ou mais por dia. Uma no meio da manhã, uma no meio da tarde, já está show de bola. E o quinto alimento é o cacau em pó alcalino. Cuidado, hein, gente? Quando a gente pensa em cacau, já vem à cabeça da gente chocolate, já tem gente correndo lá pro mercado, e vamos comprar chocolate. Calma, não estou falando de chocolate, eu estou falando de cacau alcalino em pó. O cacau alcalino, ele tem uma quantidade de flavonoides simplesmente alucinante. Controla a sua pressão, ajuda você a manter as artérias limpas, faz com que o seu intestino funcione bem, melhora a sua energia, é cardioprotetor, é neuroprotetor. Você quer mais algum argumento? Ou você já está convencido de que o cacau alcalino realmente faz bem para a sua vida? Cacau alcalino é difícil de encontrar. Você pode até usar o cacau comum ou assim, ó, no extremo, lá não achei lugar nenhum, você pode fazer o uso do chocolate com mais de 70% de cacau. Mas mesmo assim, ainda vai ter ali açúcar e gordura hidrogenada. O legal é você usar o cacau mesmo, tá? Se você tiver dificuldade de encontrar o cacau alcalino, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link aonde você pode fazer a compra e vai direto aí para a sua casa. O fato é que o cacau é simplesmente fantástico, por isso, na minha lista, ele está no topo, no número 1. Uma colher de café de manhã cedo em jejum ou na metade da manhã ou na metade da tarde já é suficiente para você ter os benefícios do cacau aí na sua vida. Eu sou o Dr. Júlio Luckmann, eu sou fitoterapeuta clínico, especialista em terapia nutricional e para mim sempre é uma satisfação, uma alegria trazer informação que faça a sua vida melhor, mais equilibrada, mais saudável, mais feliz e também da sua família. E é óbvio que se você veio até esse ponto do vídeo e achou o vídeo interessante, achou o vídeo importante, que você curte, compartilhe com outras pessoas e se porventura você ainda não é inscrito aqui, por favor, já faça a tua inscrição. Um beijo gigantesco no seu coração, acompanhe todas as minhas redes sociais que a gente sempre tem informação nova e legal trazendo aqui para você diariamente.